Sejam todos muito bem-vindos. Falo hoje para todos os meus amigos espíritas e não espíritas, os frequentadores que gostam de escutar e que, enfim, que gostam de frequentar as casas espíritas. Vamos fazer a nossa prece de abertura e em seguida início a nossa palavra de hoje. Querido Mestre Jesus, ajuda-nos, Senhor, a compreender os teus ensinamentos, trazidos com tantas definições esclarecedoras pela doutrina espírita. Ajuda-nos a cada vez mais compreender a nós mesmos, o mundo que nos envolve, as pessoas que estão entre nós. Mas ajuda-nos, Senhor, acima de tudo, acima de todas as coisas, a cada dia superar a nós mesmos, a sermos cada vez melhores, mais humanos, mais amáveis, mais amoráveis. Que a tua paz e que o teu amor permaneça com todos nós. Neste momento recebemos os teus esclarecimentos. Muito obrigada por tudo e assim seja. Então, hoje falaremos para os nossos amigos frequentadores da Casa Espírita e também para aqueles que são os trabalhadores, né? Não custa nós relembrarmos. Vamos hoje compreender o porquê de tanta importância de nós entendermos de forma mais aprofundada o Espiritismo. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já deve ter se questionado sobre o sentido da vida. Qual é o objetivo da nossa vida? Por que nós estamos aqui na Terra? Por que sofremos? Por que tanta dor? Para onde nós vamos depois da morte? Vamos para algum lugar? Continuamos vivos? Então, perguntas como estas são muito comuns a todos os seres humanos. E essas questões o Espiritismo responde de uma certa forma muito aprofundadamente. Basta que nós busquemos esses esclarecimentos dentro das suas obras, né, codificadas por Kardec. Bom, então é importante que nós nos preocupemos, em primeiro ponto, em analisar esta questão tão importante feita por Kardec no Livro dos Espíritos, é a questão 132 do Livro dos Espíritos. Kardec vai questionar: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Né? Ele também se preocupou com essa questão. Por que, afinal, nós estamos aqui na Terra? Qual é o nosso objetivo em estar aqui? E a resposta dos espíritos superiores é muito, muito clara. Ele diz: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, né? Todas as dificuldades da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E segue a resposta. Mas para nós é muito importante essa definição. Quantas informações numa só questão, né? Então, basicamente, nessa resposta, os espíritos superiores nos dão a ideia de que nós temos que chegar a uma perfeição. E eles nos esclarecendo, nos fazendo compreender essa questão através de perguntas e respostas no Livro dos Espíritos, nós vamos entender que perfeição, quando eles colocam aqui nesse ponto, eles estão falando na nossa perfeição espiritual de forma intelectual e de forma moral. Nós temos esses dois ângulos de aperfeiçoamento enquanto seres humanos para nos aperfeiçoar. Então é necessário que nós evoluamos, né? que nós possamos crescer, tanto intelectualmente, né? Quer dizer, tanto em questões de inteligência, de aprendizado, como de moralidade. E mais ainda, eles vão dizer que primeiro nós aprendemos na teoria, para depois nos instruirmos através da moralidade. Porque é através do conhecimento que nós adquirimos é que nós vamos desenvolver a moral. Nós vamos desenvolvendo os sentimentos através da base e através da teoria. Então, o Espiritismo
é uma filosofia que nos traz reflexões importantes, e o Livro dos Espíritos, especificamente, é a obra basilar, né, digamos que é a obra básica, onde Kardec, através de perguntas e respostas, especificamente 1019 perguntas e 1019 respostas dos espíritos superiores, né, eles vão desenvolvendo temas que dizem respeito a todas as áreas do conhecimento humano. E são respostas muito diretas, muito compreensíveis, muito esclarecedoras, que nos fazem ter uma visão totalmente diferente da vida da qual nós estamos fazendo parte agora, do momento atual, do contexto, da nossa existência. Então, tamanha importância, né, para nós, a doutrina espírita, que Kardec, claro, se preocupou em deixar um roteiro lá no livro Obras Póstumas, que é um livro que foi escrito após a sua desencarnação. Ele tinha elaborado todo um roteiro que seria para a posteridade. Tamanha importância do Espiritismo. Ele se preocupou tanto que ele deixou roteiros, né, formas, para que nós pudéssemos compreender de forma mais aprofundada, sem que o Espiritismo perdesse o sentido básico, que é o seu objetivo: nos esclarecer enquanto espíritos, nos trazer conhecimentos a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa existência, dos nossos objetivos, do nosso futuro enquanto espíritos. Então, lá no preâmbulo, né, no início lá do Livro dos Espíritos, ele vai dizer assim, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo dessa forma: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Nossa, gente, então aqui a gente tem uma ideia básica do Espiritismo em toda a sua funcionalidade, em toda a sua praticidade, em todo o seu aprofundamento. Percebamos que ele diz assim, que é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Quer dizer, então o Espiritismo, ele é muito mais abrangente do que aquilo que nós entendemos olhando por fora, de uma visão mais, digamos assim, menos aprofundada. As pessoas que vão, às vezes, na casa espírita e buscam uma palestra, buscam, às vezes, orientações com outras pessoas, muitas vezes por falta de conhecimento ou porque querem, né, de repente por curiosidade, compreender um pouquinho mais, não fazem ideia da grandiosidade que é a doutrina espírita. A doutrina espírita é um contexto, é um ensinamento para nós enquanto humanidade que pode transformar a nossa existência na Terra. E é ciência de observação, quer dizer, não é simplesmente algo que a gente interioriza, que a gente impõe, ou que os espíritos nos impõem de uma forma que não nos deixa espaço para nós refletirmos. Pelo contrário, né? Sendo uma ciência de observação, nós devemos observar. E, além do mais, é uma doutrina filosófica. O que significa isso? Que nós vamos refletir em todos os seus fundamentos. Quer dizer, a cada conhecimento nós temos o dever da reflexão. E as próprias questões elaboradas por Kardec nos trazem esta oportunidade de refletirmos. Quando Kardec questiona, na verdade, as questões que ele coloca ali são para que nós possamos nos perguntar. Né? São questões
que nos levam a refletir a respeito de nós mesmos, a respeito de Deus, a respeito das coisas que nos rodeiam, em relação nós e o mundo que nos cerca invisível, que são os espíritos. Então, é só por nós sabermos que o plano espiritual existe, já é uma grande descoberta, né? Digamos assim, que é uma maravilha nós podermos olhar para o futuro pensando que nós somos espíritos que além da matéria existimos, que sem matéria aqui corporal, né, sem o nosso corpo, nós prosseguimos além disso, né? E ainda mais do que isso, sabermos que é possível sim nós estarmos sempre em relação com aqueles que nós amamos do outro lado. E Kardec, ele continua dizendo, lá no livro Obras Póstumas no Projeto, 1868, ele vai dizer o seguinte: um curso regular de Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver os princípios da ciência e difundir o gosto pelos estudos sérios. Esse curso teria a vantagem de fundar a unidade de princípios, de fazer adeptos esclarecidos, capazes de espalhar as ideias espíritas e de desenvolver grande número de médiuns. Considero esse curso como de natureza a exercer capital influência sobre o futuro do espiritismo e suas consequências. Olha que importante essas palavras do nosso codificador, porque ele diz assim que o espiritismo tem as suas consequências. Então, se nós vamos simplesmente ouvir aquilo que as pessoas nos dizem a respeito do espiritismo, mas isso não mudou nada em nós, mas esses conhecimentos que nós acabamos adquirindo através de ouvir não muda nada na nossa vida, então significa que o espiritismo ainda não está influenciando na nossa existência. E que para ele realmente ter alguma consequência nas nossas vidas, é imprescindível que nós possamos compreendê-lo de forma mais aprofundada. Então Kardec, ele se preocupou tanto com isso que ele deixou tudo estrategiado, né? Como deveria ser feito como deveria ser organizado, como deveria ser proferido os estudos, como deveria ser estabelecido esta nova doutrina. E ele vai dizer ainda, lá no Livro dos Espíritos, na introdução, lá no item 8, ele diz o seguinte: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá, né? Quer dizer, quando eu quero realmente aprender alguma coisa, é necessário que eu me esforce, que eu busque e que eu realmente dê continuidade. Porque senão é a mesma coisa que eu estudar uma matéria, né? Se a gente observar assim os alunos que estão na escola, estuda-se lá uma matéria, geografia, português, matemática, e aquele conteúdo muitas vezes é estudado naquele momento e depois perde-se o interesse, ou às vezes a pessoa deixa para trás, e um dia, se nos perguntarem novamente sobre isso, com certeza nós não teremos recordação, não saberemos responder, porque é um assunto que nós vimos em algum momento e esquecemos por não dar continuidade, ou seja, por não aprofundarmos os nossos conhecimentos. Lá no livro Obras Póstumas ainda, Kardec vai dizer, um dos obstáculos capazes de tardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade, né? O único meio de evitá-la, senão quanto ao presente, pelo menos ao futuro, é formulá-la em todas as suas partes, até nos mais mínimos detalhes, com tanta precisão e clareza, que impossível se torne qualquer interpretação divergente. Somente o espiritismo bem entendido e bem compreendido torna-se, conforme disseram os espíritos, tornar-se-á a grande alavanca da transformação da humanidade. Gente, percebamos então a que ponto o espiritismo pode nos conduzir. A grande transformação da humanidade. Mas deve ser bem compreendido e entendido. Nós não podemos ficar apenas atrás daquilo que os outros disseram, atrás daquilo que nos falaram, atrás daquilo que a gente acha. Nós precisamos ter bases. Mas aí nós poderíamos nos perguntar,
né? Mas como é que eu vou fazer? Eu nunca li nada a respeito, eu nunca fui além das palestras. De que forma eu consigo me aprofundar nessa doutrina para poder sorver, né, essa essência, esse ensinamento, essa coisa que transforma o nosso interior? De que forma eu posso fazer isso? Lá no livro dos médiuns, ele vai nos dizer, lá no capítulo 3, né, Allan Kardec vai comentar do método que nós temos para o estudo, né? Então ele diz assim, aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura das nossas obras, aconselhamos que leiam nessa ordem, né? E aí Kardec fez um resumo lá, ele disse assim, que primeiro era para as pessoas estudarem o que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo? É um livrinho pequenininho, agora não sei precisar, mas ele é curtinho, tem poucas páginas, não é um absurdo, é fácil de ler e ele faz um resumo dos princípios básicos da doutrina, ele dá um apanhado geral, né, faz com que o leitor consiga apreender, né, compreender, em poucas palavras, o objetivo e julgar aonde vai o alcance dessa doutrina. Então, são ali colocadas algumas coisas básicas, algumas explicações introdutórias, que nos darão, mais adiante, base para um estudo mais aprofundado. Depois, ele nos indica, então, o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele contém a doutrina completa, como os Espíritos a ditaram, em toda a sua filosofia, com todas as suas consequências morais. Então, é a revelação do destino do homem, a iniciação do conhecimento da natureza dos Espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Quem o lê compreende que o Espiritismo objetiva um fim muito sério e não constitui um frívolo passatempo. Então, não queiramos buscar no Espiritismo algo que nos traga diversão, que nos traga aquela coisa, vou me distrair um pouco, vou ler o Livro dos Espíritos. Não. O Livro dos Espíritos é um livro muito sério que nos faz refletir e que fala sobre nós. Então, é importante que nós tenhamos essa visão de que a doutrina, ali está a doutrina completa. Esta doutrina completa, Kardec subdividiu depois nas outras obras, né, que fazem parte da codificação, como nós dizemos, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e agora o Livro dos Espíritos, né, o próprio Livro dos Espíritos, e obras póstumas também, que entra nessa codificação, digamos assim, porque foi escrita pelo próprio Allan Kardec, somente publicada após a sua morte. Então, nós podemos também considerar obras póstumas como um livro muito importante que faz parte também da nossa codificação. Então, e depois ele vai dizendo, depois que as pessoas lerem, então, o livro que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, depois podem seguir pelo Livro dos Médiuns. O que é o Livro dos Médiuns, né? Ele destina-se a guiar aqueles que queiram conhecer um pouco mais das manifestações dos Espíritos, né? Então, dá um conhecimento dos meios que podemos nos comunicar com os Espíritos. Ali tem toda uma forma, né, um guia para os médiuns e para aqueles que desenvolvem este trabalho, ou que têm esta missão, né, com essa intermédice, que nós digamos, com esse meio de campo, né, esse intermediário entre o plano espiritual e aqui o nosso plano material, que são os médiuns, que são capazes, né, que trazem o seu organismo físico aptos a desenvolver esse tipo de tarefa. Então, o Livro dos Médiuns. Logo mais, a Revista Espírita. A Revista Espírita, na época de Kardec, é ainda hoje uma coletânea de fatos, né? Como se fosse hoje uma revista, da qual tem-se ali explicações teóricas, trechos isolados, fatos que aconteceram durante a época, publicações assim de coisas situações, né? Fala muito também lá de coisas que simultaneamente, junto com as publicações, ele vai fazendo um paralelo com as obras básicas, com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns.
e vai puxando, vai fazendo uns ganchos e vai fazendo uns estudos muito interessantes que são fatos, que são coisas que aconteceram naquela época, onde a gente pode se aprofundar em determinado conhecimento, em determinado assunto que nós encontramos lá no Livro dos Espíritos ou no Livro dos Médiuns. Nós temos hoje, né, atualmente, no movimento espírita, os órgãos que nos orientam nesse estudo. Lá naquela época não se tinha ainda, né, tanto que ele fala que essa organização que ele deixaria seria para o futuro. Então hoje nós temos os órgãos que a gente chama os órgãos federativos. A organização federal, que é a FEB, né, Federação Espírita Brasileira. Depois nós temos as estaduais, que daí é cada estado, né, órgãos em cada estado tem uma organização que vai coordenar as regiões e as regiões vão coordenar os municípios. Então, no nosso caso aqui, nós temos a FERGS, né, que é a Federação Espírita Estadual do Rio Grande do Sul. Então, essa FERGS coordena todo o nosso estado, né? Então, ali é dividido em regiões. Dentro da FERGS tem as regiões. Então, tem a primeira região, segunda região, terceira região, e assim eles vão colocando em ordem conforme as cidades, né, mais próximas, menos próximas, para que fique mais fácil a comunicação entre esses locais. E aqui nós temos a municipal, que nós temos a UME de Caxias, né, que coordena aqui especificamente a nossa cidade. Então são órgãos que são responsáveis por organizar, orientar, difundir o estudo, a divulgação do espiritismo de forma metódica e sistemática. Então qualquer casa espírita séria segue esses roteiros de estudo. Ou seja, é importante compreendermos que o estudo ele é organizado de forma sequenciada. Aqui é muito importante nós compreendermos isso. Ou seja, você começa no início. Você começa, quando você vem para o espiritismo, não sabendo de nada, não tendo noção nenhuma, não é necessário ter nenhum conhecimento para se estudar o espiritismo. Basta que tenha-se boa vontade. Porque a gente tem, dentro da casa espírita, um roteiro sistemático, né, programado, para que a gente consiga iniciar dando os primeiros passos bem no início, sem ter conhecimento nenhum. Nós vamos receber as primeiras orientações, vamos entender o que é o espiritismo, vamos estudar os princípios básicos da doutrina espírita. E conforme nós vamos entendendo isso, nós vamos compreendendo, isso se faz em grupos, que nós chamamos os grupos de estudos, e lá tem vários grupos de estudos conforme a necessidade de cada casa espírita. Vários grupos de estudos organizados com pessoas responsáveis por aquela orientação, por aquele grupo, capaz de trazer ali com aquelas pessoas estudos que estejam dentro do alcance de conhecimento daqueles que ali estão. Então, aqueles que estão conhecendo, que estão começando, nós temos o que chamamos de introdução à doutrina espírita. A pessoa vem, faz uma entrevista com alguém que já é trabalhador da casa, e vai receber a orientação do grupo onde vai iniciar. Então, se inicia ali na introdução do estudo. Vai entender o que é o espiritismo, por que isso acontece e tal. E logo após, depois de um tempo, quando a pessoa já cumpriu aquele roteiro, aquela parte, vai começar no nível 1, depois vai no nível 2 e assim vai indo, conforme a sua capacidade, conforme o seu momento, conforme a sua vontade. Então, no grupo de estudo, é importante, Kardec também já deixou isso especificado, que nós possamos estudar em grupo. Por que isso é importante? Porque aí nós vamos dividir conhecimentos. Às vezes a gente traz uma ideia, uma questão, uma colocação que é importante também para os outros, que vão despertar em outras pessoas a vontade, talvez, de aprender sobre aquele tema, ou a ideia que não tinha entendido e aí começa a fazer sentido. Então, estudar em grupo é a forma que nós temos de de convivência, né? Primeiro, que é uma das leis da nossa
lei divina, também facilita com que nós possamos aprender melhor. Então é importante lembrar que a FEB, né, que faz essa orientação do estudo sistematizado, é uma reunião privativa, né? Então, como eu já falei, de grupos que visam esse estudo metódico, contínuo e sério do Espiritismo, com programação fundamentada na codificação espírita. Ela é constituída pelas 5 obras básicas, né? Como eu já falei, então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese. E, como eu já falei, obras póstumas que foi colocado depois, né? Depois da desencarnação do Kardec. Mas não é colocada como Pentateuco Espírita, como a gente diz, porque o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, foi ele mesmo que publicou, né? Foi ele mesmo que presidiu a publicação, que o coordenou, que fez tudo. As obras póstumas eram coisas que ele já tinha, a matéria que ele já tinha pronta para publicar, mas que não deu tempo, né? Ele desencarnou, então foi publicada depois pela equipe dele, mas também são colocações dele. Então o ESD, ele traz consequências bastante amplas para aquele que frequenta. Então, como a gente diz, os frequentadores mais, os estudiosos, né? Os estudantes do Espiritismo, que a gente pode se dividir, né? Os frequentadores da Casa Espírita, os estudantes da Casa Espírita e os trabalhadores da Casa Espírita. Então, os estudantes e os trabalhadores também sempre serão estudantes, né? Mas os estudantes da Casa Espírita vão ter, né, essa possibilidade. Facilita a nossa reforma íntima, o estudo do ESD facilita. Então, ESD significa, né, estudo sistematizado da doutrina espírita, tá? É a sigla ESD. Então, ela traz bastante, facilita a nossa reforma íntima, que é uma das principais propostas da doutrina. Garante a unidade dos princípios em torno do estudo, facultando a compreensão e a assimilação correta dos princípios doutrinários espíritas. Proporciona a propagação da doutrina espírita nas bases em que foi codificada, favorece o desenvolvimento da fé raciocinada, contribui para a formação de expositores mais bem preparados, possibilita o entendimento do verdadeiro sentido da palavra caridade, induzindo a sua prática, incentiva a participação de todos e propicia condições favoráveis para o desenvolvimento da criatividade, da colaboração e da responsabilidade. Então, olha quanta coisa estudar o Espiritismo nos traz. Quantas consequências inevitáveis aqueles que querem conhecer um pouco mais da doutrina espírita teremos. Esses grupos de estudos não envolvem manifestações mediúnicas, tá, gente? É uma coisa, assim, muito importante de nós compreendermos. Normalmente, quando se busca uma casa espírita, a grande maioria das pessoas vem, às vezes por causa da curiosidade de querer ver algum espírito, de querer receber alguma comunicação, de querer buscar às vezes pode ser até um consolo que as pessoas buscam, às vezes um ente querido que desencarnou e quer receber uma mensagem. E alguns vêm na expectativa de que verão alguns espíritos, outros não vêm porque têm medo de verem os espíritos. Então que fique bem claro assim, estudar o espiritismo não é a mesma coisa que ter contato com as manifestações mediúnicas. Os grupos mediúnicos, esses grupos que a gente chama grupos de mediunidade, de estudantes da mediunidade, são divididos, né, os que apenas estudam a mediunidade e aqueles que trabalham com a mediunidade. São grupos reservados, são de estudantes mais aprofundados e que têm mais conhecimento na doutrina e que têm a mediunidade que trazem a mediunidade como uma missão, como uma provação muitas vezes, mas como uma ferramenta também de aprimoramento, de evolução. É uma coisa que lhes permite o avanço através desse meio
desse intercâmbio, digamos assim, entre a espiritualidade e nós, né, que trazem para nós essas revelações, esses ensinamentos dos espíritos, às vezes superiores, às vezes inferiores, porque médiums não são somente anjos, né? Somos pessoas comuns que têm esse compromisso, né, com a espiritualidade. Então, para nós irmos encerrando o assunto, eu espero que você, né, que frequenta muito tempo a casa espírita e vem, toma uma água fluida, toma um passe e acha que o espiritismo é isso, não é. O espiritismo é muito mais que isso. O espiritismo pode transformar, sim, a sua vida. Pode transformar a sua forma de ver as coisas. E isso muda tudo. O verdadeiro espírita jamais deixa de fazer o bem. Lenir os corações aflitos, consolar, acalmar desesperos, operar reformas morais. Essa é a sua missão. É nisso também que encontrará satisfação real. O espiritismo anda no ar, difunde-se pela força mesmo das coisas, porque torna felizes os que os professam. Quando o ouvirem repercutir em torno de si mesmos, entre seus próprios amigos, os que os combatem por sistema, compreenderão o insolamento em que se acham e serão forçados a calar-se ou render-se, né? A colocação de Kardec. Como é importante, gente, nós compreendermos que existência, que vida, que forma de viver é muito mais importante do que nós apenas nos deixarmos a vida levar, né? Como dizem, deixar a vida nos levar. Como é importante nós sermos os chefes, né? Os guias da nossa própria existência, sabendo de onde nós viemos, por que nós estamos na Terra e para onde nós vamos. Então, que tenha ficado, que você consiga compreender essa necessidade da busca do estudo sistematizado, do compreender com mais profundidade a doutrina. Porque é isso que vai nos fazer modificarmos, que vai nos fazer melhorar. Não adianta nós simplesmente ouvirmos e sairmos dali e quando a gente sai já esqueceu. O estudo nos traz essa coisa de incluir em nós aquilo que nós conhecemos e assim transformar a nossa forma de ver as coisas. Que nós possamos então refletir sobre isso. Busquemos as nossas casas espíritas no momento online. Nós temos ainda os grupos de estudos da casa, temos os responsáveis que nos orientam, que com certeza irão incluir aqueles que desejam o estudo em algum grupo de estudo que esteja se iniciando. Então busquemos isso, traçamos para a nossa vida coisas positivas, coisas boas, ainda mais nesses momentos pelos quais passamos, porque nós poderíamos ter, além da força interna que nos orienta, a fé que se desenvolve baseada na razão, né? Fé inabalável somente o é aquela capaz de encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Foi Kardec. Então, façamos a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, cada coração que nos escutou nestes momentos, possa compartilhar conosco a bênção, a luz do conhecimento espírita. Que possamos todos nós juntos aprendermos, nos instruirmos, para que possamos melhorar a cada instante. Tu mesmo nos disseste que nós deveríamos nos amar e também nos instruir. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o teu amor. Ajuda-nos a ser mais fortes em cada momento. Muito obrigada, Jesus, por mais este momento. Que a tua paz possa permanecer nos corações que neste momento nos escutam. Que assim seja. Muito obrigada.